Olá, quarto ano, estamos juntos para mais uma videoaula e hoje nós vamos ter aula de História e o assunto da aula de hoje é o Brasil antes dos portugueses, os povos indígenas. Então, nós vamos falar um pouco mais sobre os povos indígenas, ok? A chegada dos portugueses no Brasil, durante muito tempo, foi vista como o ponto inicial da história do nosso país. No entanto, sabemos que isso não é verdade. O Brasil já era habitado há muitos anos por povos nativos que se organizavam de diferentes formas, fosse política, econômica e culturalmente. Vamos analisar então como era a vida no Brasil antes da chegada dos europeus. Vamos falar agora sobre os povos sambaquis e ceramistas. Quem eram esses povos? Após milhares de anos, os seres humanos chegaram às Américas, povoaram a região e se organizaram de diferentes maneiras. Poucas são as informações que temos sobre os povos indígenas brasileiros da pré-história, mas, através dos vestígios deixados, os historiadores conseguiram estabelecer algumas definições. Primeiramente, acredita-se que o nosso território começou a ser habitado há cerca de 11.000 anos atrás. A partir das fontes históricas deixadas por esses povos, historiadores os dividiram em dois grandes grupos, os sambaquis e os ceramistas. Agora vamos falar especificamente sobre cada um desses povos. O significado da palavra sambaqui é monte de conchas. Dessa forma, reconhecemos que esses povos indígenas viviam próximos ao litoral e, por consequência, se alimentavam de peixes e frutos do mar. Os povos sambaquis se fixaram ao longo de todo o litoral brasileiro, desde o sul até o norte. Ainda é possível encontrar sambaquis na região nordeste e sul do Brasil. Aí tem um mapa indicando, tá? E aí, o que acontece? Diferentemente dos sambaquis, os ceramistas viviam no interior do território brasileiro, ou seja, mais longe da região banhada pelo mar. Assim, eram mais dependentes da caça de animais e da coleta de vegetais e legumes, além de buscarem águas nos rios. Esses povos ficaram conhecidos como ceramistas porque desenvolveram instrumentos e utensílios que eram úteis à sobrevivência nas matas brasileiras, além de artigos de artes. Os principais povos indígenas ceramistas viviam na região norte do Brasil, próximo ao rio Amazonas, que passa por grande parte dos estados que formam a região norte. Tem um mapa aí para vocês darem uma visualizada de onde habitavam esses povos. Continuando. As tribos indígenas brasileiras. Após milhares de anos, a organização dos povos indígenas foi se tornando mais complexa e a divisão entre sambaquis e ceramistas não era mais tão evidente, já que os povos nativos já haviam dominado grande parte do território, bem como desenvolveram a agricultura, não dependendo apenas da caça e da coleta. Além disso, havia toda uma estrutura política, econômica e cultural dos povos nativos. Aí a gente tem a informação de um mapa que mostra, tá, como eram os povos indígenas do Brasil na época do descobrimento. Apesar das diferenças entre as tribos indígenas, alguns pontos eram comuns entre elas, como, por exemplo, o direito da terra. Para os indígenas, a terra é um espaço sagrado e a ela está ligada toda a cultura de um povo. Ponto 2. A organização do trabalho. Dentro das aldeias, o trabalho é completamente dividido entre homens e mulheres, de acordo com as idades. Terceiro ponto. O conhecimento. Cada grupo tem a sua forma de se relacionar com a terra em que vive e com a natureza. Dessa forma, esses ensinamentos são passados desde cedo para as crianças. E o quarto ponto, a hierarquia. Cada uma das aldeias tem um chefe político, que é conhecido como cacique. Ele é o responsável por organizar o trabalho.
enquanto o chefe religioso de cada uma delas é o pajé, que é responsável por organizar as cerimônias e festividades relacionadas à religiosidade do grupo, ok? Como mencionamos a organização do trabalho indígena, vamos saber quais as funções dos homens e das mulheres dentro das suas aldeias. Primeira função das mulheres. As mulheres têm a função plantar e colher frutas, legumes e vegetais, transportar os alimentos, fazer redes, cestos e vasos, preparar alimentos e cuidar das crianças da tribo. Agora vamos falar sobre a função dos homens. Cortar a mata, preparar a terra para a agricultura, construir armas, canoas e casas, cuidar da segurança da aldeia, caçar e pescar. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre esse assunto e a gente se vê na próxima aula, viu? Um beijo, tchau, tchau.